Gente, em 2008, eu tive uma experiência muito inusitada, que foi muito engraçado. Eu tive um convite para participar de um curso de pregação no seminário de Dallas, no Texas, e ganhei esse curso, fui para lá. Chegamos lá, logo no primeiro dia, o pessoal da organização do curso chamou a gente para almoçar na casa de um dos irmãos que estava patrocinando aquele curso. Falei, poxa, esse irmão extremamente generoso, não só está ajudando a pagar esse curso para nós, pastores de países em desenvolvimento, não é? Como também vai receber a gente na casa dele para um almoço, trazendo a gente para a intimidade dele. E lá para as tantas, no momento informal do almoço, esse irmão se aproximou de mim e falou, então você é do Brasil, a gente tem algumas salas de cinema lá. Eu falei, salas de cinema? Que sala de cinema? Aí ele falou, Cinemark. Eu falei, o senhor é dono do Cinemark? Ele falou, sou. Até hoje o pessoal, quando eu conto essa história, pergunta por que eu não peguei um ingresso vitalício para a rede Cinemark. Mas aquilo foi totalmente surpreendente. Você imagina isso, não é? O cara é super conhecido, super bem sucedido, muito rico, num lugar muito... Ele não só ajuda a pagar o meu curso, como me convida para almoçar na casa dele junto com a turma, e ainda vem em minha direção e se preocupa comigo, e quer ouvir a minha história. E aí eu fiquei pensando, como é que pode isso, não é? O que a Bíblia ensina para a gente é que a gente tem alguém muito mais importante do que ele, que está muito atento e preocupado com a nossa história. A gente aprende que o Criador dos céus e da terra, o Criador do dono do Cinemark, o Criador de todas as coisas, não só nos criou, mas enviou o Filho dele para morrer pelos nossos pecados, dando prova do seu amor por nós, e Ele está pronto a nos ouvir, interessado no que a gente tem a falar, interessado no que a gente está vivendo, no que a gente está sentindo, o Senhor dos céus e da terra. E se a gente fica impressionado quando a gente tem esse tipo de experiência com alguém que a gente admira e considera uma pessoa bem-sucedida, imaginem com Deus. Era para a gente exultar muito mais de saber que Ele nos chama a esse relacionamento. E o Salmo 116 fala sobre essa característica de Deus ser um Deus relacional, um Deus que não quer viver longe de nós, que não quer ter um relacionamento impessoal conosco, mas que faz questão de ter um relacionamento pessoal, de ser um Deus que nos ouve e que também é ouvido por nós. Há pessoas aqui hoje que podem estar enfrentando dificuldades na educação dos filhos, há pessoas que podem estar enfrentando dificuldades na sua vida conjugal, na sua vida financeira, nos seus problemas emocionais, sendo acompanhado por médicos, sendo tratado, ou há pessoas também que podem estar enfrentando severas tentações, estão lutando contra tentações. Todos esses tipos de problema e lutas são próprias de um mundo em pecado, e a gente, como pecador nesse mundo em pecado, tem que lidar com essas coisas desagradáveis, não é? E pode ter alguém aqui passando por tudo isso junto, e sabe que não existe um remédio mágico que você toma e no dia seguinte tudo isso some. Muitos desses problemas relacionais foram sendo construídos ao longo de anos de relacionamentos mal resolvidos, que acabou ocasionando numa situação de crise absoluta. Como é que remedia isso? E a gente vai para a palavra de Deus, para salmos como esse, a gente vê como é que os servos de Deus lidaram com problemas tão agudos, tão severos, tão graves. E o salmista, então, segundo alguns estudiosos, esse teria sido um salmo escrito pelo rei Ezequias de Judá, e nesse salmo ele expressa para nós algumas lições, e eu queria que você lesse com atenção junto comigo até o verso 14. Diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor,
Nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, porque eu estava prostrado e Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Só até aqui. Então, considerando que o rei Ezequias escreveu esse salmo, e a palavra revela para a gente que ele passou por dois reveses, assim, duas lutas significativas. A primeira delas foi num dado momento em que Jerusalém foi cercada pelos exércitos de Senaqueribe, e naquele momento Ezequias viu que ele e Jerusalém iam ser devastados por aquele exército poderosíssimo. Naquele momento, a tribo de Judá não tinha condições de dar conta daquele inimigo, era um inimigo invencível. Diz o texto que eram 185 mil soldados. E Ezequias entrou em pânico, e diz o texto em Isaías que aquele rei Senaqueribe começou a debochar de Deus, debochar de Israel, debochar de Ezequias. Um momento em que Ezequias estava completamente com a sua perspectiva de derrota como certa. E diz o texto que ele orou a Deus, e Deus respondeu enviando um anjo que matou 185 mil soldados assírios. Deus veio em resposta à oração, e o impressionante é que não foi Ezequias com o seu exército que venceu aquela batalha, mas o próprio anjo de Deus que foi lá e pelejou por eles, sendo que toda a honra e toda a glória foi ao Senhor, em resposta a uma simples oração de um servo dele quebrantado. Uma outra situação também de risco iminente de morte que Ezequias enfrentou, relatada também por Isaías no capítulo 37, é que ele adoeceu, tinha um ferimento, e era um ferimento mortal, e Isaías vai visitar ele e falou: não tem jeito, esse ferimento é para a morte, você vai morrer. E Isaías começa a ir embora, e Ezequias resolve clamar, e ele levanta um clamor a Deus para que o Senhor desse mais dias de vida. Ele tinha apenas 39 anos, ainda tinha muito a viver, muito a oferecer como rei, e Deus resolve atender o clamor dele, manda Isaías voltar e dizer para ele que ele teria mais 15 anos de vida. Situações em que ele se viu ali com laços de morte, angústias do inferno, umas situações em que as grandes batalhas da vida dele estavam completamente perdidas. E o que Ezequias fez nessas situações? Segundo a palavra de Deus, ele clamou, ele orou. Ele se lembrou que ele tem um Deus que ouve, um Deus que quer se relacionar com a gente. E ele exerceu a fé dele no Senhor. Ezequias era um homem de Deus e viveu dramas terríveis e deixou para a gente algumas lições nesse salmo. A primeira delas é que mesmo quem vive em comunhão com Deus também é passível de enfrentar lutas terríveis. Mesmo eu e você que temos buscado a presença de Deus, que temos orado, que temos adorado, que temos vivido em comunhão, que temos procurado viver em obediência, somos passíveis de viver situações extremas e críticas. Diz o texto que esse homem, autor bíblico, crente, rei de Judá, ora assim: eu cria mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Mesmo nos meus piores momentos, eu não deixei de crer, eu continuei crendo em Deus. Será que eu e você também podemos falar assim? Talvez alguns estejam enfrentando um momento de enfermidade. Será que a gente pode orar nesse momento assim: Senhor, apesar dessa enfermidade que eu estou enfrentando, eu creio no Senhor. Apesar de eu estar desempregado, eu creio
no Senhor. Apesar de eu estar vivendo lutas terríveis nos meus relacionamentos interfamiliares, eu creio que o Senhor reina sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre o meu coração, e tudo que não está no meu controle, com certeza está debaixo do controle do Senhor. Ele fala, eu cria, mesmo que eu estava aflito demais, mesmo que eu estava numa situação totalmente desfavorável, ainda que a figueira não floresça, não é isso que Abacuque diz? Ainda que as piores coisas se abatam sobre mim, eu continuo crendo em Deus. Essa era a característica de Ezequias. Ele entendia que mesmo um homem de Deus pode enfrentar momentos de adversidades muito severos. E esses momentos, segundo o relato dele posterior, trouxeram para ele 2 sentimentos. O primeiro deles foi de uma tristeza profunda. Ele diz assim, laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. É uma expressão poética muito pesada. A sensação de perda de sentido para a vida, de que a morte já tinha me enredado, me enlaçado. A sensação de que não tinha mais para onde correr. A sensação de que tudo estava fora de controle. E de que aquilo que ele estava vivendo já era o próprio inferno. Uma situação de completa e profunda tristeza, uma alma adoecida, uma alma que já não consegue mais ter esperança em nada, que já não consegue nem mais vislumbrar coisa alguma. É possível que alguns se encontrem em situações exatamente assim. A gente passa por situações assim. E um outro sentimento que tomou conta do coração dele era uma desconfiança patológica, uma incapacidade de confiar em quem quer que fosse. Ele diz o seguinte no verso 11, eu disse na minha perturbação, ou seja, eu estava fora de mim, eu estava perturbado, e eu disse assim, todas as pessoas são mentirosas, todo mundo é mentiroso, está todo mundo tramando contra mim, todo político é corrupto, todo pastor é falso profeta, toda mulher é interesseira, é materialista, todo homem é tóxico, é adúltero, todo filho é rebelde e ingrato, toda igreja é só uma instituição humana. Estou dando alguns exemplos de uma leitura distorcida, generalista, de alguém que não está enxergando a realidade à sua volta e as possibilidades diante de si, pelo prisma da palavra de Deus e das promessas de Deus, mas sim do seu próprio adoecimento emocional. Você começa a enxergar tudo com lentes erradas, porque você está adoecido. E ele falou, eu cheguei nesse momento, eu estava assim. Mas é claro que ele não para aí. Ele já escreve esse salmo no momento que ele já estava conseguindo ver o que Deus tinha feito de lá para cá, quanta coisa Deus já tinha operado. Então ele começa a exaltar a Deus e diz assim no verso 5, compassivo e justo é o Senhor, nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, foi Ele que me salvou. Oh, minha alma, volte ao teu sossego, porque o Senhor tem sido bom para com você. Lembre-se que as piores lutas que você vem a enfrentar nessa vida aqui, que fazem parte da vida no mundo, não são páreo para o seu Deus. Volta ao seu sossego, volta a confiar. Às vezes a gente quer soluções instantâneas, a gente quer um anestésico pesado, forte. A gente quer alguma coisa que tire a gente da situação de dor, e muitas vezes Deus usa e instrumentaliza a dor. Deus não está comprometido com a teologia da prosperidade, segundo a qual você não pode adoecer como cristão, senão você está em pecado. Você não pode passar por luta financeira, porque senão isso seria sinal de pecado. Não, Deus não está comprometido com isso. Na palavra de Deus tem muitos e muitos casos de pessoas que enfrentaram lutas como meios de Deus tratar o coração delas e aperfeiçoar elas em santidade e ensinar para elas a depender dEle e o caminho da graça. E aí nesse momento aqui, Ezequias, em outras palavras, diz assim, a minha percepção da realidade à minha volta só me adoece.
Mas quanto mais eu olho para o Senhor, quanto mais eu contemplo a bondade de Deus, mais a minha alma volta à sanidade. Amém? E esse é um aprendizado para nós. A gente está aqui essa noite para aprender de Deus, para refletir sobre a bondade dEle, para adorar a Ele. E esse não pode ser um exercício só dominical, tem que ser um exercício regular da nossa alma. O tempo todo ser grato, expressar gratidão, contemplar as bênçãos de Deus e se apegar à promessa de Jesus. O que Jesus falou? No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu fico pensando como é que alguém consegue viver nesse mundo ímpio, tão cheio de iniquidade, injustiça, violência e absurdo de toda a natureza, sem acreditar nessa promessa, sem crer nesse evangelho que diz, olha, tudo isso faz parte. Ah, mas vai ser assim até o final da minha vida? Talvez. Talvez haja lutas que você e eu vamos enfrentar até o final das nossas vidas. Mas isso não deve minar a nossa esperança. Por quê? Porque Jesus já venceu o mundo e já venceu todas essas lutas e adversidades que a gente enfrenta. Porque nosso sofrimento, por mais que aparentemente esteja se estendendo por tempo demais, ele está com seus dias contados. E essa é a promessa do Evangelho. Você tem enfrentado lutas, mesmo quando procura ser fiel a Deus. A palavra do salmista faz esse exercício, que é uma figura de linguagem chamada solilóquio, né? Que é a pessoa conversar consigo mesma, com a própria alma. Dá uma ordem para a sua alma. Volta, minha alma, ao teu sossego, porque o Senhor tem sido bom para com você. Para olhar, para ver. Quem de nós aqui pode dizer que tem mais motivo para reclamar do que para agradecer? Tem que ser muito cego, tem que estar completamente endurecido. Todos nós temos muito mais motivos para agradecer. E tantas bênçãos que Deus tem derramado sobre a nossa vida, mesmo que certos sonhos que são nossos, às vezes até carnais, Ele nunca esteve comprometido em cumprir. Então, saber que quem vive em comunhão com Deus também é passível de enfrentar lutas terríveis, contudo, nunca sozinho. Amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A segunda grande lição aqui desse texto é que grande parte das lutas que a gente trava só serão vencidas em oração. Ezequias já tinha dado provas de que era um homem de Deus, nesses 2 episódios que ele viveu, não é? Ele orou e Deus interveio ali naquele momento. E aqui ele está mostrando de forma mais explícita como a oração é algo central na vida dele, no relacionamento dele com Deus. E ele fala assim, olha, eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Eu não mereço que Ele me ouve, mas Ele me ouve. Como é que você sabe disso? Porque eu tenho experimentado isso. Mas por que você tem experimentado isso? Porque eu tenho orado. E todo mundo que ora experimenta isso. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Eu já vi que não é tempo perdido. Que toda vez que eu oro, que eu clamo, Ele intervém. Mesmo para dizer não. Mesmo para trazer paz à minha alma inquieta. Invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra a minha alma. O que tirou Ezequias do momento de talvez uma depressão profunda e severa, de um momento infernal, segundo ele, foi o fato de que ele clamou ao Senhor e o Senhor o respondeu e livrou a alma dele. E a gente tem aqui na igreja intercedido constantemente para que o Senhor venha nos ensinar a ser uma igreja de oração. A gente quer ser conhecido por ser um povo que ora. Algum tempo atrás a gente contou a história lá da igreja Tabernáculo Metropolitano em Londres, final do século XIX, pastor batista Charles Spurgeon, grande pregador, conhecido, muito famoso. E aí um grupo de irlandeses foi visitar a igreja, pegou um trem, o trem chegava bem mais cedo, e eles ficaram lá sentados aguardando dar a hora do culto. E um senhor viu eles sentados,
chegaram com tanta antecedência assim, foi lá abordar eles. Falou assim, vocês vieram, chegaram aqui, vocês estão visitando? A gente está visitando, porque a gente veio ouvir o grande Charles Spurgeon pregar. Aí ele falou, tudo bem, mas ainda falta aí 1 hora e meia para o culto, vocês não querem conhecer a igreja? Eu posso mostrar para vocês, por exemplo, o sistema de calefação da igreja. Não entenderam muito bem, foram atrás dele, lá no porão, ou numa sala subterrânea, tinha um grupo de 400 pessoas orando, intercedendo e clamando a Deus pelo culto que ia acontecer em seguida. E aí aquele senhor falou assim, está vendo? Isso daqui é o nosso sistema de calefação. É isso que mantém a igreja aquecida, é isso que mantém a igreja viva. Não é o pregador que vai subir no púlpito. E aí depois aqueles jovens ficaram sabendo que aquele senhor era o Charles Spurgeon, que tinha pessoalmente levado eles para mostrar o que faz a diferença. O que faz a diferença é a gente ser um povo que vive um relacionamento intenso com Deus, um povo que ora. Um versículo que eu entendo como central em toda a teologia bíblica, e é bem conhecido de muitos, que é 2 Crônicas 7,14, em que Deus fala assim, no momento que o templo está sendo inaugurado por Salomão, e Deus fala assim, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele vai fazer isso com quem? Com quem está clamando. Se o meu povo orar, se humilhar e me buscar, eu vou ouvir. O que tem de mais importante nesse templo que está sendo inaugurado não é esse templo, é o fato de que ele vai ser o meio pelo qual o meu povo vai me buscar de coração, vai buscar um relacionamento comigo. E aí, gente, isso muda tudo. A gente não quer ser uma igreja com uma superestrutura, com grande conforto. A gente quer ser uma igreja viva, amém, irmãos? E não existe igreja viva onde não existe uma igreja que ora, que prioriza a oração, que entende a importância de oração, tanto no nível pessoal como coletivo também. E aí tem um Deus que ouve, né? Alguns se sentem em dívida com esse assunto, né? Nem gostam muito de ouvir, porque, eu oro tão pouco, eu queria orar tão mais, eu sei que eu deveria estar orando tão mais. Você não está sozinho, não. Os discípulos de Jesus que andavam com ele, falavam, Senhor, ensina a gente a orar. Eles reconheciam que se sentiam até inaptos para a oração. E essa é a oração que eu e você precisamos fazer todo dia. Senhor, vem me ensinar a orar. Não só a forma, pelo que orar, mas também a ser um homem de oração, a ser uma mulher de oração. Essa busca tem que ser uma busca real de todo cristão, deveria ser natural. Paulo encoraja a igreja de Filipos a uma vida de oração, contra a tendência natural do pecador, a ansiedade. A ansiedade é uma tendência natural minha e sua, de todos nós. E ele fala assim, Filipenses 4,6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Está falando, olha, a paz de Deus, ela vai guardar a mente e coração de quem? De quem está orando. De quem não está vivendo consumido pelas preocupações, mas de quem tem aprendido a descansar em Deus, quem tem feito conhecidos diante dele seu clamor, sua súplica. Resumindo, o nosso papel é orar, e o papel de Deus é fazer o resto. Esse é o desafio que o apóstolo lança aqui, e a gente corre o risco, muitas vezes, de estar se esforçando para ver certas mudanças nas nossas vidas, certas coisas serem transformadas, que nunca serão transformadas sem oração. Há certas falhas nossas e pecados que a gente sequer enxerga. Alguém que não ora nem mesmo enxerga. Há muitas coisas que a gente aprende quando a gente está com a cara no pó e o joelho dobrado. Quando a gente está buscando a Deus em oração. Por exemplo, o pecado do orgulho. Qual é a dificuldade de tratar a pessoa orgulhosa? É que se você confrontar ela vai ficar arredia, ela vai reagir mal, porque ela
não vê aquilo, ela não concorda com você, ela já tem toda uma fundamentação para o comportamento orgulhoso dela. Como é que trata uma situação dessa então? Chama essa pessoa para orar. Vamos orar. E a oração é o meio pelo qual o Espírito Santo opera milagres, opera curas interiores, libertação. Abre os nossos olhos. Caramba, eu estava sendo tão soberbo ao agir daquele jeito. E eu começo a enxergar coisas que eu não estava enxergando. Por quê? Porque à medida que a gente ora, o Espírito Santo vai alinhando a nossa alma com a forma de Deus pensar. E a gente começa a pensar biblicamente. E não simplesmente intelectualmente. A gente começa a admitir, a aceitar, ser confrontado. É uma questão da alma, emocional. E aí, irmãos queridos, essa é uma outra grande lição. Grande parte das lutas que a gente enfrenta só vão ser vencidas em oração. Talvez Deus queira que você hoje coloque diante dele certas coisas que você está vivendo. Fala, Senhor, será que não é porque eu estou orando pouco, eu estou colocando pouco isso diante do Senhor? Eu quero hoje me comprometer a orar e a interceder regularmente por esse motivo, até eu ver a sua intervenção. Quem sabe até o seu não. Até a negativa de Deus é bênção. Uma terceira lição que o salmista traz para a gente é que o melhor que a gente pode dar ao Senhor é aquilo que aprendemos a receber dele. E aí um paradoxo, não é? Como assim? O melhor que eu dou para Deus é, na verdade, algo que eu estou só aprendendo a receber dele. Ele diz assim, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios comigo? Tem alguma coisa que eu possa dar? Porque é tanta bênção, eu reconheço tanto a mão dele, me cuidando de mim. O que eu posso dar para ele? Aí ele fala, erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos na presença do Senhor, diante de todo o seu povo. E aqui tem 3 elementos. Erguerei o cálice da salvação, simbolizando comunhão. Invocarei o nome do Senhor, simbolizando oração. E cumprirei os meus votos. Sabe aqueles votos que você fez quando se tornou membro da igreja, quando foi se batizar? Você fez os votos de viver em comunhão com Jesus, de viver buscando uma vida cheia do Espírito Santo, de viver o verdadeiro discipulado cristão. Agora é hora de cumprir. Oração, comunhão e obediência. Isso é tudo que Deus espera que eu e você façamos para retribuir a Ele, ou seja, são coisas que trazem bênção sobre a nossa própria vida. E há uma lógica que muitos têm dificuldade de entender, que quando a gente se devota a Deus, na verdade, nós estamos só usufruindo daquilo que Ele já disponibilizou para nós. Ou seja, nós nos devotando a Deus, não estamos dando nada para Ele, estamos recebendo dEle, até mesmo materialmente. Davi, quando foi fazer o momento da consagração, faz uma oração de consagração das coisas que tinham sido doadas para a construção do templo, que depois Salomão construiria, não é? Esse registro está lá em 1 Crônicas 29, 14. E ele, na oração dele, diz assim, Senhor, quem sou eu e quem é esse povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de Ti e nós só Te damos o que vem das Tuas mãos. Davi tinha essa consciência, como adorador que ele era. Senhor, até mesmo as coisas materiais, eu sou um rei muito próspero, mas toda essa prosperidade, o que é isso? Senão meio de Te servir, de servir ao Teu reino. Até mesmo o que eu estou Te dando, na verdade, vem do Senhor, eu não estou Te dando, eu mesmo, sem o Senhor, não sou capaz de produzir nada. E tudo que eu sou capaz de produzir, eu produzo em gratidão e reconhecimento da Tua bondade para comigo. O coração do salmista estava alinhado de novo com Deus, passou por grandes tribulações, grandes adversidades, mas agora de novo estava no caminho da adoração, no caminho da gratidão, no caminho da obediência, do cumprimento dos votos, que era o propósito de Deus com todo aquele exército assírio em cima, com aquela doença, com tudo aquilo. O propósito dele é: deixa a luta vir, se ela for para atrair esse camarada para mais perto de mim.
E Deus usou o sofrimento de Ezequias para dar a ele essa experiência profunda de intimidade com ele, e ele deixou para a gente esse registro e algumas aplicações para a gente aqui. Primeira, decida fazer da oração sempre o seu primeiro recurso. Por quê? Porque muita gente usa a oração como último recurso. Eu já não posso fazer mais nada, agora eu preciso, eu lembrei que eu tenho um Deus, e Deus ouve a oração, então eu resolvi clamar a Ele. Está casado há 20 anos, está enfrentando problema no casamento há 20 anos, mas não ora pelo casamento. Mas agora o casamento está por um triz. Está tendo problemas na vida financeira há anos, não ora por isso, não coloca isso diante de Deus, não confessa pecado, não confessa compulsão em gastar, não confessa pecados relacionados ao modo de lidar com o seu próprio dinheiro, não ora, não pede perdão a Deus, não pede a Deus sabedoria para lidar com aquilo, e agora a dívida ficou impagável. Só que se a oração já estivesse sendo tratada lá atrás, quando o primeiro passo rumo a uma vida sexualmente imoral foi dado, lá atrás, que o Senhor, eu já conheço minha natureza, eu sei que o meu coração vai me levar em caminhos de perversidade, mas eu coloco diante do Senhor esse desejo pecaminoso e vem tratar o meu coração. Não, espera desandar, o adultério vir, a desgraça se abater, agora eu vou orar. Não, a gente tem que aprender a orar preventivamente, é isso que a palavra quer que a gente aprenda, a orar sem cessar, em todo o tempo, no Espírito, como a palavra ensina. Porque isso vai privar a gente, ou vai nos poupar de muitos sofrimentos e muitas coisas terríveis, muitas questões que a gente precisa buscar tratar diante de Deus, não vão ser tratadas instantaneamente. Levam tempo a serem tratadas. Não é assim, agora desandou tudo, eu vou correr lá na reunião de oração, e aí vai ter uma oração lá poderosa que vai acabar com o problema de uma hora para outra. Deus pode? Claro que pode, Ele é todo poderoso. Mas muitas vezes Ele quer ensinar para a gente outro caminho, um caminho de uma oração perseverante, de uma oração de alguém que tem desenvolvido uma fé madura. Então, primeira aplicação, decida orar sempre como o seu primeiro recurso. A oração tem que fazer parte da vida de todo cristão verdadeiro. Segunda aplicação, reconheça a bondade e a provisão de Deus sobre a sua vida. Faça esse exercício constante. Senhor, quanta coisa o Senhor me deu, quanta bondade sua sobre a minha vida, quanta provisão sua. Gente, fazer parte de uma igreja como essa, de gente tão amável, já é uma grande bênção. Já é uma grande bênção, de gente que realmente se preocupa com a gente, que ama a gente, células saudáveis, ambientes onde o amor de Jesus tem sido aperfeiçoado na vida de tantos. Discipuladores, poxa, Deus me deu um discipulador, eu vou valorizar ele, eu vou orar por ele, vou agradecer a Deus todo dia, porque ele está tendo paciência para me ouvir, para orar comigo. Fim de semana de treinamento, caramba, eu vou me inscrever no próximo, eu quero aprender da palavra, eu quero crescer, porque eu amo buscar o Senhor, porque tudo isso é parte da provisão de Deus sobre a minha vida. E aí os filhos de Corá escrevem assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é a nossa provisão maior. Não tem nenhuma provisão que Deus possa nos dar que seja maior do que Ele mesmo, a própria presença dEle na nossa vida, que é motivo suficiente para a gente viver transbordando de alegria e de gratidão. Terceira aplicação, demonstre sua gratidão a Deus por tantas bênçãos, sendo obediente. Não tem muita outra forma de expressar isso. Foi isso que Jesus deixou claro lá em João capítulo 14.
ele fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quem é que me ama de verdade? Quem é que tem retribuído a mim de verdade? Quem vive em busca de obediência. Quem entendeu que não existe relacionamento com esse Deus que ouve e se preocupa quando a gente despreza o discipulado cristão, a santificação, os votos que têm que ser cumpridos. É isso que o salmista está falando. Eu preciso diariamente buscar uma vida de relacionamento com Deus, e os nossos pecados causam separação entre nós e Deus. E eu não estou falando pecados escandalosos só, não, pecados que todo mundo está pronto a criticar e atacar, não. Pecados íntimos causam separação entre nós e Deus, e precisam ser confessados, e precisam ser tratados em oração, porque o nosso Deus, que ouve coisas boas de nós, Ele também pode ouvir confissões que Ele não queria estar ouvindo, mas Ele está aqui para ouvir, para ajudar a gente nessa luta, para a gente viver uma vida vitoriosa na presença dEle, contra o poder do pecado, o poder do inimigo das nossas almas, e a gente viver uma vida abundante, como Ezequias aprendeu a viver, uma vida inspiradora. Ezequias era falho, era fraco, depois ele comete outros erros graves, mas o que deixou para a gente de lição foi ele ter conseguido expressar essa devoção que é exemplar para mim e para você, porque é isso que Jesus quer que a gente faça. Amém? Vamos orar? Senhor querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos lembra nessa noite que o Senhor é um Deus que ouve, que se preocupa, que está, sim, nos incitando a viver uma vida de relacionamento, uma vida que fala contigo, uma vida que se abre, uma vida que clama, que suplica, uma vida que não abaixa a guarda na luta, uma vida que está em oração, buscando vencer seus piores inimigos, seus piores desafios, suas piores crises. A gente quer superar isso tudo na Tua presença e aprender a ser homens e mulheres de oração. Queremos ser uma igreja que ora, uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia de intimidade com Deus, uma igreja que verdadeiramente é sal da terra, é luz do mundo. Senhor, faz assim com a gente, Senhor, individualmente e também enquanto igreja. Vem nos fazer uma igreja cheia da Tua bênção, da Tua graça, da Tua presença. Em Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.